Salve, salve, minhas feras, tudo tranquilo? Vamos continuar aqui com os tipos de rocha, né? Parte 2. Na aula anterior falamos sobre as rochas magmáticas, né? Que são de origem aí vulcânicas e tal. E hoje vamos falar das rochas sedimentares e das metamórficas, tá? Que são diferentes aí das magmáticas, tá? Bom, então, sem perder tempo, o que acontece? As rochas sedimentares, elas acabam surgindo através do desgaste, né, de outras rochas, né? A gente sabe que na superfície terrestre a gente vai encontrar aí agentes erosivos, né, como a gente já meio que falou aqui, né, o vento, a água corrente e tal, vai desgastar alguma outra rocha, né, vai gerar um detrito, né, a gente chama isso de erosão, esse processo, né, e aí essas partículas elas são levadas e vai sedimentar, né, ou seja, vão ser transportadas, vão acumular em algum local. Então, esse processo a gente chama de sedimento, tá? Então, as rochas sedimentares, elas vão surgir a partir desse acúmulo de sedimentos, né? Ou seja, esse desgaste sofrido de outras rochas, esse detrito de outras rochas, né? Acabam gerando aí a minha rocha sedimentar, tá? E com uma certa pressão, né, que vai existir ali sobre esses detritos que vão se desgastando, vão acumulando no local, vão se juntando, né? Então essa pressão vai acabar solidificando, vai acabar unindo, né? Essas rochas novamente, e esse processo a gente chama de diágese, né? Que vai formar aí uma nova rocha, tá? No caso das rochas sedimentares, elas vão ter aí umas características bem diferentes, né? De acordo com, assim, o tipo de origem do seu sedimento, tá? Então, podemos começar aí com as rochas sedimentares de origem detríticas, né? Que é a rocha sedimentar mais comum, inclusive, que existe, porque elas vão corresponder à formação aí de restos de outras rochas, né? Que são fragmentadas mecanicamente, ali, como a gente já falou, vão virar um sedimento, vão se acumulando, e aí essa é o tipo de rocha mais sedimentar, mais presente, né? Mais comum. E um grande exemplo disso é o arenito, né? Esse bonito arenito aqui, né, foi agregado, aí percebam que ele tem várias linhas, né? Então, com o passar de muito tempo, esses sedimentos eles foram se acumulando, né? A base aí da solidificação, eles acabaram se unindo e formando uma nova rocha que foi esse bonito arenito, tá? A outras características de rocha sedimentar, né, outra classificação aí, são as de origem químicas, né? Então, essas de origem química, elas são geradas a partir de intemperismo químico, né? Que é aquela decomposição química que vai existir nas rochas, né? Aquele intemperismo lá que a gente já estudou, né? Então, geralmente vai ocorrer a saturação da água, né? Pelos minerais e sedimentos, né? Então, geralmente essas rochas elas são formadas aí por um só mineral e costumam formar cristais, tá, gente? Um excelente exemplo são essas rochas que a gente encontra aí nas cavernas, né? Quem já assistiu algum filme, algum documentário aí de caverna, sabe muito bem daquelas imagens, né, dessas rochas que ficam no teto, que a gente chama de estalactites, né, que são formação no teto, e as estalagmites, né, que são aquelas que são formadas aí no chão, tá? E essa formação ela acaba acontecendo pela dissolução aí, né, do carbono, de cálcio, né, em água, e aí a água vai evaporando, né, e vai liberando aí o CO2, né, e o carbono vai se depositando com forma de gotas, como a gente está percebendo, então ela pode crescer no teto ou crescer no chão, né. Bom, então esse é um grande exemplo aí de rocha de origem química, sedimentar de origem química. Tem também as rochas sedimentares de origem orgânica, tá, gente? Então, nesse caso aí, das orgânicas, elas são formadas a partir de resto orgânico de algum tipo de animal. Um excelente exemplo é o calcário, tá? O calcário, para quem não sabe, ele é formado aí por resto de conchas, né, nos oceanos que foram sedimentadas há muito tempo, há milhares de anos, né, um tempo geológico bem distante. Então, esse tipo de constituição rochosa, assim, em alguns casos, ele vai favorecer, inclusive, a presença de fósseis, né? Os arqueólogos, eles adoram encontrar aí um conjunto aí de pedra calcário para ver se encontra é, algum fóssil aí, né? No caso, isso aqui, inclusive, esse arqueólogo, ele está encontrando o resto aí, né, de uma ossada, de um fóssil de uma ossada aí de um dinossauro, né? E aí, bom, a gente sai da rocha sedimentar, vamos para a metamórfica, que também é um processo diferente, tá? As metamórficas, elas são um tipo de rocha que vai aparecer a partir da transformação das rochas sedimentares ou magmáticas, tá? Então, a transformação dessas duas rochas, que a gente já estudou agora, acabamos de ver, é que vai originar
as metamórficas, tá? Elas são formadas assim por um processo físico-químico, né, que ocorre por vários fatores aí, né, como a umidade, a temperatura, a pressão aí dentro da terra, tá? Então vai ajudar na formação desse tipo de rocha. A rocha transformada, ela vai adquirir características que vai poder aí, ocorrer a recristalização, ou seja, vai aparecer novos cristais, né, nessas rochas, ou formação de novos materiais, né, novos minerais, por exemplo, tá? Então a gente costuma dividir as rochas metamórficas em duas, tá? A parametamórfica, né, que ela vai surgir aí através de uma rocha sedimentar, e a ortometamórfica, né, quando ela vai surgir através de uma rocha magmática, até, tá? Ou seja, quando ocorre algum soterramento aí dessas rochas, elas vão, né, se agregar novamente e vão se formar outros tipos de rocha. Um bom exemplo disso é quando ocorre aí a sedimentação trazida pela praia, né? A areia da praia está se alimentando ali, trazendo a areia. Então, aquela areia vai ter um prazo de validade, né? Vai sendo sobreposta mais areia, mais material orgânico ali, né? Material ali de detritos, né? Na verdade. Então, vai soterrando até o momento que, por conta de um processo físico, um processo químico, de pressão ali dentro da camada da crosta, vai originar aí uma nova rocha, né? Ela vai fazer parte do assoalho, né? Do fundo oceânico, né? E aí ela já vira uma rocha metamórfica. No exemplo que eu estou dando, é o exemplo que cabe à rocha sedimentar, né? Então ela vai virar uma parametamórfica, tá? Aí tem os exemplos clássicos, né? Do arenito, que é uma rocha sedimentar detrítica, ela pode virar um quartzo, né? A essas condições que eu estou falando. Um calcário, que é uma sedimentar orgânica, um mármore, né? Um granito, que já é uma magmática, vai virar um gneiss. Então, são exemplos de que uma rocha, elas, na verdade, vão ter um ciclo, né, que elas vão poder se transformar em rochas metamórficas, que são essas que a gente está falando. Então, a rocha metamórfica nada mais é que o resultado, né, de uma transformação aí, químico-física das rochas sedimentares ou magmáticas, tá? Então, por hoje é só isso, gente. Um abraço, até a próxima.